Boa noite a todos e a todas os aqui presentes na plataforma Zoom e os amigos do Facebook também. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e essa abertura, ela é um pouquinho mais longa, mas eu gostaria de compartilhar que é uma performance da Bia Ferreira e eu gostaria que vocês percebessem aí nesse início, assim, o sentimento mesmo da performance dela, da repetição, vocês vão perceber que aquilo que é muito importante essa mensagem, tá bom? Então, Rita, por favor, vamos compartilhar aí essa performance da Bia e eu peço para que todos desliguem os seus microfones. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim
gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará, Otará, Otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, Otará, ei, da para, dará, ei, da pai, a dará, ti, 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 tá bom, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Obrigada. Boa, Sandra. Muito bom. Muito sentido, né, gente? Uma coisa bem profunda, né? E você vê ali o público assistindo, mas sua maioria branca, né? Maioria de público branco. Então, fica aí uma provocação inicial. Márcia, em frente. Enquanto a gente aguarda, então, a palestrante retornar, eu quero aproveitar para fazer aqui a divulgação do nosso aplicativo, tá, gente? Todo mundo que tinha o aplicativo, é só atualizar ou baixar novamente. Está muito legal, está bem fácil de visualizar as palestras, os eventos. Sandra, como faz? É só entrar no Google Play ou no Play Store, digita lá SEAC, que já vai aparecer o nosso logo com a carinha do Allan Kardec. E aí, quando você baixar o aplicativo e acessar, você vai fazer lá, cadastrar um e-mail e uma senha, e já vai estar ativando o aplicativo, tá bom? E depois, durante a semana, eu vou passar uma série de instruções, quais são as facilidades que ele está oferecendo. Assistir, por exemplo, a palestra diretamente pelo aplicativo vai ser possível, acessar todas as palestras publicadas no YouTube, então tem ali bastante interatividade, tá? E aí a gente pode, através do próprio aplicativo, já encaminhar a divulgação para quem a gente quiser. Todas as ações são compartilháveis. Então, a gente aumenta aí, amplia a nossa divulgação, tá bom? Então, é só ir lá e baixar o aplicativo, tá bom? Semana que vem a gente fala mais sobre isso. A senhora, ela está se conectando e a gente já começa. E aí a gente já divulga depois da semana que vem também. Tá bom. Ricardo, fica à vontade aí. Bom, muito boa noite a todos. Abre o microfone. É uma alegria muito Abre a grande câmera. recebê-los nessa noite para o nosso mês da diversidade e da inclusão. Eu vou brevemente explicar qual é o propósito desse mês para que a gente tenha claro os objetivos da proposta que estamos realizando. Esse mês da diversidade e da inclusão, ele tem por finalidade abordar temas fundamentais da sociabilidade contemporânea,
brasileira ou internacional. Dentro do princípio de que o espírita é alguém que vai dialogar, a filosofia espírita, melhor dizendo, é uma filosofia que dialoga com todo o conhecimento humano, com todos os problemas humanos. Então, não há área do pensamento que não interesse à filosofia espírita. Eu costumo dizer que o espiritismo dialoga com Darwin, com a física quântica e com as ciências sociais. Era este o objetivo de Allan Kardec. Então, neste mês da diversidade e da inclusão, é justamente esse diálogo que nós pretendemos fazer entre a filosofia espírita, entre grandes temas da sociabilidade contemporânea, como eu disse, trazendo pessoas que não necessariamente são espíritas, mas que terão nesse espaço total liberdade de expressão, como é tradição do Centro Espírita Allan Kardec há vários anos, de ser um centro espírita absolutamente livre pensador, sem cerceamento de qualquer natureza. Então, como eu disse, é uma alegria receber a todos, e eu estou tão feliz com essa semana, com esse mês, melhor dizendo, porque é uma oportunidade de nós aprendermos com várias pessoas a partir da experiência concreta delas ante tais problemas que nós vamos trabalhar. Nós falamos na semana passada sobre a questão indígena, tivemos uma excelente reflexão de uma pessoa que conhece profundamente o problema. Hoje nós teremos uma reflexão sobre o problema do racismo. Posteriormente, vamos fazer uma reflexão, porque esse é o mês da diversidade e da inclusão, sobre a miséria e a fome no século XXI, e encerraremos com a diversidade sexual e de gênero. Todos esses 4 temas são temas palpitantes do Brasil e do mundo contemporâneo. E o espírita não pode ficar alienado de tais problemas. Allan Kardec, o nosso grande mestre, era um pedagogo, um homem da educação absolutamente integrado com os problemas do seu tempo. E o espiritismo, sua obra, junto com os espíritos, retrata justamente essa sintonia com os problemas e essa reflexão de todos os problemas da época de Allan Kardec. E Allan Kardec entendia o espiritismo como uma filosofia progressiva, que deveria acompanhar os conhecimentos e os problemas humanos em um esforço de reflexão. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje e com muita alegria que eu vejo tantos queridos amigos e tantas pessoas reunidas para assistir a reflexão da noite. Boa noite a todos. Eu acho que a gente já podia, Rita, passar já a palestra da semana que vem, porque às vezes as pessoas no final não conseguem acompanhar, e aí sim, o da semana que vem vai ser uma palestra sobre a questão do gênero, né? Diversidade sexual e de gênero, com o Alexandre Júnior, que é o nosso convidado, e vai ser bem interessante, tá bom? Fica aí já o convite. Agora sim, Márcia, vamos falar com a Ana. Ana, hoje nós tivemos um baile, a gente não costuma demorar tanto, mas hoje foram várias intercorrências, mas vamos lá. A gente hoje vai falar sobre o problema do racismo no Brasil, né? E muito obrigada, Ana, por você ter aceito o nosso convite, né? A Ana é Ana Lúcia dos Santos, ela é assistente social, mestre em serviço social pela PUC de São Paulo, e especialista em planejamento social e violência doméstica contra crianças e adolescentes. E a Ana, ela atuou em política de saúde, de assistência social e no sistema judiciário, e também como professora universitária. Atualmente trabalha como docente no Unify, que é a o Centro Universitário de Assunção, São Paulo, escritora, participou de várias antologias de conto e poemas, e
e um deles é o que elas contam, Cartola, Orixás, acho que todos na linha da causa do racismo, né, Ana? Se eu entendi pelos nomes todos. Uma boa parte deles. Isso. E tem duas publicações solo, né? Que é Memórias e Histórias, e do Eponinos Negros de São Mateus, que é um livro de memórias, e O Segredo dos Pássaros, que é uma coletânea de contos. Ana, mais uma vez, muito obrigada por você estar com a gente. Quero te contar que eu convidei algumas pessoas da Secretaria de Saúde, né? Hoje nós somos umas aposentadas, eu e a Tânia, mas eu mandei para algumas pessoas e só escutei elogios a seu respeito. Ai, que bom. Que pena, a Ana fala super bem. Então, estamos aqui, né, todo mundo para... Não é tudo isso, não. E muito obrigada pela disponibilidade que você teve com a gente, viu, querida? A palavra é toda sua. Tá certo. Boa noite a todos e a todas. Eu é que agradeço, gente, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que eu, nos últimos anos, tenho, vamos dizer, me debruçado um pouco mais, né? Tenho várias coisas que eu faço, que eu escrevo, tão, vamos dizer, conectadas à minha origem, né? A minha origem étnico-racial, étnica, né? Obrigada pelo convite do centro, parabenizo pela iniciativa de trazer vários temas ligados à diversidade, isso não é comum, né? Eu acho que é uma instituição diferenciada, e agradeço poder ter a oportunidade de falar sobre a questão da discriminação social, da discriminação racial no Brasil. Quero só acrescentar que eu não tinha colocado para você, Márcia, eu participo da discussão de alguns coletivos, né, coletivos que discutem a questão da discriminação racial. Um dos coletivos é o coletivo Porto Negro, que é recente, que enfim, trabalha várias questões, vários aspectos. A ideia é, enfim, dar visibilidade à história do negro na região, né, na história, na região, e, enfim, nos vários aspectos, né, música, enfim, literatura, e minha vertente aqui é literária, então, por isso que eu estou no grupo, né, dessa forma. Parou com a pandemia, a gente fazia várias exposições, arte, enfim, produção de pequenos pequenos produtores, né, que, enfim, que trabalham, que divulgam a arte negra, e a gente não está tendo esse momento. Mas, enfim, vamos voltar aí na medida em que a pandemia recuar um pouco, que a gente puder se aproximar. Então, a questão do racismo, gente, eu fiquei feliz de falar sobre isso, porque que é uma questão bastante complicada, e o Brasil é bastante complicado, no meu entender, no que diz respeito à sua condição de país racista. Eu começo já me colocando dessa forma, tá? O problema da discriminação racial no Brasil, daí eu entendo que ela tem que ser cada vez mais discutida, refletida, enfim, compartilhada, né? Porque a discriminação racial ela tem lastros históricos enraizados muito fortes na sociedade brasileira, né? E que se a gente não olhar para essa questão com profundidade, fica muito difícil combater o racismo no Brasil, que eu acho que é uma tarefa das mais árduas. Bom, de qualquer forma, tem sido visibilizado muito, né? A imprensa tem visibilizado várias situações, eu começo falando um pouco isso, né? De situações que têm sido visibilizadas, mas que não são entendidas, na minha leitura, como alguma coisa de responsabilidade do Estado e da condução, vamos dizer assim, deste país, né? Particularmente hoje, embora historicamente nós temos problemas aí. Ou seja, é um tio e um sobrinho que são presos e são entregues para traficantes e são assassinados, tá? Criança cai do sexto andar, ou do nono andar, que estava sob os cuidados de uma patroa, de uma doméstica negra. Enfim, esse tio, esse sobrinho é negro. Estou citando algumas coisas, né? O homem que é espancado no estacionamento de um supermercado,
aparece. Então, a mídia tem colocado muito isso, vamos dizer, dado visibilidade a episódios, a situações de racismo. Jovens negros, moradores de periferias, que são, vamos dizer, assassinados, né? Vide a tragédia de Paraisópolis, a tragédia de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, enfim. O que eu quero dizer com citando essas cenas é o seguinte, que essas cenas cenas de violação, de violência contra pessoas negras ou de ascendência, descendentes de africanos, elas não são isoladas, a gente não pode lê-las como situações isoladas, né? De pessoas que são racistas, ou de instituições que são racistas, enfim, como uma decisão que fosse de grupos específicos. Na verdade, ela faz parte de toda uma discriminação racial enraizada na sociedade brasileira, naturalizada, desde que este Brasil é Brasil, né? Estruturada, vamos dizer assim, e ela tem motivos para ser desse jeito, né? E aí eu vou falar rapidamente de algumas questões históricas, alguns lembretes históricos para a gente poder entender o Brasil hoje, que população é essa, que povo é esse que naturaliza, e naturaliza mesmo, a discriminação racial. Ela está umbilicalmente ligada, essa discriminação, é a leitura que eu vou fazer para vocês, e no final a gente vai debater, né, discutir isso. Na verdade, a forma como o Brasil, né, como país nosso, organizou a produção, uma produção baseada no trabalho escravo, no trabalho de africanos traficados de várias nações da África, pela colônia Brasil, ou seja, pelos portugueses, né? E que era um negócio muito lucrativo para a coroa portuguesa, na medida em que o tráfico de escravos ele era cobrado taxas altíssimas aos traficantes, né? Essas pessoas que pegavam seres humanos que entendiam que eram bárbaros, que não eram civilizados, e traziam para um outro país para, enfim, servir de mão de obra, né? Então, queria dar só alguns dados, gente, que foram traficados para o Brasil de 1835, que foi quando começaram os primeiros navios tumbeiros, né, chamados tumbas, verdadeiras tumbas, que trouxeram africanos para o Brasil. De lá até 1888, entraram 4,8 milhões de pessoas, não foi pouca gente. Não foi pouca gente se a gente considerar, por exemplo, os africanos que foram levados para os Estados Unidos, foram 400 mil. Não? Então, o Brasil foi um dos países que mais teve essa prática, e durante esses 300 anos aí seguintes, ou seja, até ele acabar com a escravização, até ter a abolição, a economia viveu exclusivamente grande parte da economia do trabalho escravo, do braço escravo, ou seja, gerações e mais gerações subtraídas de suas terras e trazidas aí para o Brasil a partir de um desejo da coroa portuguesa e que tinha lucros com isso. A coroa portuguesa tinha lucros e os seus parceiros comerciais, naturalmente, a Inglaterra. Eu tenho que fazer esse passeio histórico, gente, para a gente poder... Espero que não seja cansativo, mas eu gostaria de falar um pouco disso. Não bastasse isso, gente, há também um entendimento, a gente precisa saber, né, de por que é que determinados seres humanos acham que são superiores a outros seres humanos. Está fundado em bases, né, a partir da sociedade moderna, né, do iluminismo, de um período aí em que havia saberes nas ciências, vamos dizer, avançaram a partir da sociedade moderna, a partir do iluminismo. Essas ciências foram fundadas em pensamentos que analisavam o ser humano, analisavam o homem, classificando esse homem a partir das teorias positivistas, e essa categorização, né, colocava, era a partir das características físicas, das características culturais, das características geográficas, inclusive, enfim, havia, ou seja, um ideário do homem universal, do homem civilizado, europeu, e
em que quem não estava dentro desses padrões de civilidade, né, eram considerados povos, vamos dizer assim, povos selvagens, né? Povos que precisavam ser trazidos para a luz, trazidos para o desenvolvimento. Junta-se a isso, e eu quero colocar isso também, que a gente precisa entender, junta-se a isso o capitalismo, né? O início do modo de produção capitalista, e que vamos dizer, se adequava perfeitamente a essa necessidade de expansão de mercados, expansão da sua produção, enfim. E aí, a este capitalismo expansionista foi dada a licença, né, de entrar em países, né, em outras regiões, África, Ásia, as Américas, e ir lá levarem a sua civilização, civilizar essas pessoas, né, usar os seus recursos naturais, subtrair os recursos naturais, entendendo como povos selvagens, trazê-los à luz da civilização, podendo usar, inclusive, os seus corpos, né, que viraram mercadorias, que se tornaram mercadorias. Simples, colonialismo. Então, o colonialismo, que é parte da evolução, da civilização, né, da humanidade, ele está no fundo de todo o processo de discriminação racial. Essa leitura inicial que eu queria colocar, ou seja, culturas avançadas tinham direito de submeter as culturas de pessoas que eram entendidas como seres humanos, às vezes nem como seres humanos, mas como seres inferiores, como seres selvagens, tá? Então, essa distinção entre civilizados e não civilizados deu guarida, garantiu a entrada dos europeus na sua expansão, vamos dizer, comercial, tá? Nada de humano disso. Bom, é o que eu estava dizendo, um ponto que eu tinha colocado aí, que justificou, na verdade, o projeto burguês capitalista, da burguesia capitalista de expansão dos seus mercados, e foi isso que aconteceu. Isso aconteceu em todo o planeta, vamos dizer assim, né? As colônias, não só portuguesas, colônias espanholas, colônias inglesas, e nós, quem descobriu, entre aspas, porque ninguém descobriu nada, o Brasil estava aqui, com suas populações nativas, pessoas que viviam aqui, e que foram tratados como, aliás, não foram tratados, foram subjugados, a ideia era colonizá-los, a ideia era fazer com que esses gentis, né, com que essas pessoas assumissem, né, a religiosidade desses colonizadores, assumissem os costumes, acabasse com todos os seus traços culturais, seus hábitos, enfim. O primeiro momento de escravização foram os nativos, foram os indígenas, né? E, em seguida, por interesses comerciais, até porque eram muitas pessoas que podiam ser trazidas, foram os negros, foi a população africana de vários países. Bom, então, eu parto dessa reflexão, gente, para dizer assim, o que é o racismo, né? O que é o fenômeno? Não é fenômeno, é o racismo, senão uma teoria de que existe uma hierarquia entre etnias, uma hierarquia entre raças. Aliás, raça é um termo, né? É um termo colonialista, é um termo colonial, eu prefiro falar etnias, mas raça foi uma distinção na classificação, né, das ciências eurocêntricas do que tinham o conhecimento, né, que tinham vamos dizer assim, o poder, o conhecimento e o poder, né, de submeter todas as outras culturas. A partir dessa leitura histórica, não sei se eu me demorei muito, eu penso que é possível falar de racismo no Brasil. Aí só é possível falar de racismo no Brasil, no meu entendimento, a partir daí. Bom, o Brasil, assim como um país colonial, né, uma colônia de Portugal, ele absorveu esta concepção de que existe um ser superior, que é o civilizado, e existe o selvagem. E existem pessoas que são seres humanos inferiores, que precisam ser subjugados, que precisam ser, vamos dizer assim,
Nossa, é tão absurdo isso que eu tenho dificuldade de falar, mas eu vou conseguir falar. Eles precisam ser submetidos na sua religiosidade, a sua identidade, a sua cultura, nada foi respeitado. Simplesmente são pessoas para serem usadas, são mercadorias, e se quiserem, têm que, vamos dizer, assumir a forma proposta pelo colonizador. Então, tanto que os escravizados, quando chegavam aqui, tinham os padres nas fazendas, eles eram batizados, eles tinham outros nomes, né? As pessoas não podiam usar os seus nomes que tinham nos seus países, né? Elas, enfim, era uma submissão total. Além de toda a crueldade da escravização no Brasil. O Brasil foi extremamente cruel, né? Matava muito, açoitava muito, enfim. Cenas que a gente sabe do período da escravatura, que era de, enfim, selar as vozes, né, com objetos de tortura, né, que fechava as bocas, é uma loucura. Todo mundo sabe disso, né? Mas eu queria relembrar que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, absorveu essa concepção, a sociedade brasileira absorveu isso, e o que é pior, depois da abolição entre aspas, eu coloco também, continuou absorvendo esse entendimento de que existem raças superiores, existem pessoas que são inferiores, que só servem para ser serviçais, só servem para, enfim, não tem nada a dar. E o que é uma inverdade, porque as culturas, os povos africanos, eles tinham, vamos dizer assim, povos que eram especialistas em metais, em pedras preciosas, eles foram muito usados, os africanos, né? Por exemplo, no período da mineração, o plantio, né? A cultura, né? Isso era muito feito, né, pelos povos africanos. Né, que os portugueses tiveram dificuldades com os indígenas, assim. Era assim, foi um casamento perfeito para o colonialismo português, enfim, e para o desenvolvimento do Brasil. Então, já começa daí toda uma dívida que existe, vamos dizer, de 350 anos de escravização. Lembrando, pessoal, que assim, há apenas 133 anos é que a abolição aconteceu, né? Faz pouquíssimo tempo. Se você for considerar, tem o quê? 5, 6 gerações. Eu posso me lembrar, eu lembro das histórias que meu pai contava, né? Um bisavô dele tinha uma mãe que veio da África. Ela veio ainda no período que já era proibido o tráfico de escravos, que foi de 1831 a 1850, que foi a tal lei para o inglês ver, que o Brasil se comprometeu, assinou um tratado porque ele queria o reconhecimento da sua independência, que aconteceu em 1822, ele queria muito que a Inglaterra concordasse, então o Brasil cedeu e colocou a primeira lei, que proibiu o tráfico negreiro. Mentira, lei para inglês ver. Dados históricos dizem que entraram no país sob os auspícios do governo, né? Já no caso imperial, mais de 700 mil pessoas, mais de 700 mil escravos, que não poderiam estar sendo escravos, né? Enfim, a abolição aconteceu, ela aconteceu em 1888, eu digo abolição entre aspas, porque a gente que discute essas questões, que vem trabalhando essas questões no movimento negro, uma abolição incompleta, né? Por que incompleta? Quando ela aconteceu, haviam no Brasil mais ou menos 180 mil pessoas escravizadas, escravos, né? Eram escravizados porque eles não vieram por pura vontade. Ou eu sou escravo, cheguei a ser escravo. Não, foram escravizados. Muito bem. Haviam alforriados também, mas a grande maioria eram escravizados. O que aconteceu com essas pessoas? A despeito das leis anteriores que tentaram mitigava a situação para os donos de escravos. Na verdade, quando você dizia lei do ventre livre, tá, as crianças ficaram com as mães e com os senhores, sob a guarda deles. Lei de sexagenários, tá, o idoso não trabalha, mas quem chegava a 60 anos com aquelas condições de maus tratos? E, na verdade, era uma licença para descartar essa população. E já veio vindo, e o meu olhar, eu não vejo... não vejo nada positivo, são estratégias de um Estado colonialista que tinha ações para seu próprio benefício.
Bom, a abolição, nós sabemos que não foi nenhum ato de bondade da princesa Isabel, né, naturalmente, ela ocorreu do jeito, com toda aquela festa nas ruas e tal, mas já vinha acontecendo uns 40 anos, 40, 50 anos antes, né, uma série de movimentos abolicionistas, uma série de intelectuais, uma série de pessoas, né, que já eram contra a escravização, fora a pressão externa que vinha da Inglaterra e que acabou fazendo o Brasil ter que abolir, entre aspas, mas essa abolição aconteceu, e o que sobrou disso? O que sobrou, né? Bom, o que aconteceu com os ex-proprietários de escravos? Há uma fala de que eles foram indenizados, né? Oficialmente não foram, porque a lei dizia que não podiam ser indenizados, mas eles foram, haviam bancos rurais que financiavam, que passaram a financiar muito mais aqueles produtores rurais, começaram a financiar a sua produção agrícola. Então, este foi um tipo de indenização. Não foi uma indenização oficial, mas foi isso, até porque havia todo um debate, uma discussão, enfim. Rui Barbosa era totalmente contra, ele não queria que os donos de escravos reivindicassem depois a indenização, e por isso mandou queimar toda a documentação. Erro crasso, assim, erro histórico, porque ele queimou todas as cartas de alforria, tudo que dissesse respeito à escravização. O que foi um problema depois, quando você pensa, quem eu sou? De onde eu vim? Quem é a minha família? Né? Eu sou descendente de que povos? Né? Todos nós brasileiros podemos dizer, eu sou descendente de portugueses, eu sei quem é a minha ancestralidade, outros de italianos, outros, enfim, de ingleses. Eu sou descendente de escravizados, descendente africanos. Que africanos? Qual é a linha? Eu vim de Moçambique, A questão da identidade das pessoas ficou muito complicada depois dessa queima dos documentos que o então ministro fez. Os ex-escravos, o que aconteceu com eles? Os ex-escravizados, né? Nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de indenização, nada pelos trabalhos forçados. Quem estava na idade adulta ou já era idoso foram a vida inteira trabalhando sem receber nada, sem contar as gerações anteriores que também trabalharam, morreram trabalhando e não receberam nada, nenhum estímulo, nenhuma possibilidade de falar, olha, vamos reparar aqui, vamos distribuir algumas terras. Teve lutas no parlamento e perderam todas as propostas que diziam que é preciso dar um pedacinho de terra para as pessoas seguirem em frente. Não. Os negros foram proibidos de comprar terra, literalmente proibidos, de verdade. Proibidos de acessar a escola, não podia ir na escola, negro, né? E afrodescendentes, né? Enfim, aliás, não podiam comprar e nem tinham dinheiro para comprar também, porque a lei das terras, gente, de 1850, ela já plantou as bases da divisão de terras no Brasil. Ela fez uma escolha pelo latifúndio. Então, as terras eram do Estado, as terras eram do Estado, ele vendia essas terras para, medindo, sim, quantidade grande de terra, latifúndio mesmo, para plantações, para agricultura, ou fosse para o que fosse, mas era caro e era para quem tinha dinheiro para comprar. É evidente que o negro brasileiro não tinha dinheiro para comprar. Então, o que aconteceu? Bom, tem uma diferença aí. Na zona rural, né, o que aconteceu foi que os próprios donos de escravos não queriam aquelas pessoas trabalhando como trabalhadores que ganhassem, não queriam. Então, foi uma coisa bastante complicada. Muitos ex-escravos foram para outras fazendas onde conseguiam trabalho, as relações, né? As coisas estavam muito, muito complicadas e misturadas, assim, vamos dizer. Eu não posso trabalhar nessa fazenda que eu fui escravo, eu não vou pagar para você, porque você era meu escravo, eu vou pagar para você? Você não vai ser meu trabalhador. Então, ele corria para outras fazendas e conseguia. Eu li muitas coisas a respeito disso, é fruto de pesquisa, é fruto de estudo, gente. E quando ficavam, e muitos ficavam a troco de casa e comida, porque não tinham outra alternativa. Prometido salários baixíssimos, quando haviam salários. Na verdade, era permitido cultivar uma rocinha ao redor de uma casa de pau a pique, normalmente os donos de terras não permitiam que se construíssem casas de alvenaria ou de madeira, que era mais de madeira na época,
Não, era provisória a casa, a terra era provisória, ele trabalhava nas plantações de sol a sol, como antes, como se fosse escravo, assim. Continuou. A paga dele, qual era a paga dele? Era morar, né? E ter alimentos, comer, né? E continuar enriquecendo com a produção agrícola os donos das terras, né? Tem esse período, né? Gente, tem exceções, claro, mas regra geral foi isso. Foi isso que aconteceu na zona rural. Não foi isso que aconteceu nas zonas urbanas, para onde houve uma migração enorme de pessoas que saíram da escravização. Muito bem. Mas na zona rural isso foi gritante, continuou. Tem um livro muito interessante que eu indico para leitura, que fala de gerações, algumas gerações. É literatura, é ficção, mas foi fruto de pesquisa, foi fruto de contato que esse escritor teve. É o livro Torturado, né? Eu não sei se vocês já leram, eu indico que leiam. É lindo porque sutilmente ele vai falando da vida das pessoas que trabalhavam na zona rural e que não tinham salário, né? Não tinham salário. Ah, mas para que salário? Vocês já moram aqui, vocês se precisar, e depois, com o tempo, os armazéns foram criados, as pessoas compravam naqueles próprios armazéns, ainda ficavam devendo, enfim. Coisas que no Brasil ainda existe de alguma maneira, né? Em algumas zonas rurais, né? Onde que a gente chama de trabalho semi-escravo. Mas Torturado é um livro lindo, né? É o Vieira Júnior, né? O autor. Essa é uma leitura maravilhosa que mostra esse cenário da zona rural pós a abolição da escravidão, da escravatura. E nas zonas urbanas, gente, um grande número de pessoas migraram para as zonas urbanas, e aí, deixa eu só falar da Lei de Terras. A Lei de Terras, ela trazia já no seu bojo, trazia como artigos dela a liberação de dinheiro e financiamento para que fossem importados trabalhadores europeus. Não? Liberou dinheiro para isto, para que trabalhadores viessem para o Brasil, e da Itália e de outros países, mas não liberou nenhum dinheiro para reparar o dano à população que foi explorada durante séculos, né? Então, no caso dos escravos dos ex-escravizados urbanos, houve um grande êxodo para as cidades. Os escravos que já estavam na cidade, assim, se mantiveram, sendo serviçais, né? As mulheres vendiam muito pelas ruas comida, quitutes, a famosa comida gostosa, né? Enfim, feitas pelas negras, continuaram trabalhando como domésticas, recebendo salários baixíssimos. Os homens eram também serviçais, né? O que eles tinham para fazer? Carregar coisas, enfim, ser pedreiros, assim, marceneiro nem tanto, assim. Eram profissões que não exigiam muito, braçais. Eram trabalhadores braçais, mantendo uma sociedade estratificada deste jeito. Isto foi o resultado de um processo de abolição inacabado, né? Que deixou essa situação. No Rio de Janeiro, né? Parte da origem, digo parte porque teve outras razões também, da origem das favelas, foi isso, né? Os negros, a população de afrodescendentes se concentrou no centro da cidade, né? Em 1904 houve uma grande reforma urbana que colocou essa população, todo mundo subiu o morro, e hoje é o retrato, né, das comunidades, é o retrato das populações que vivem nas favelas, nas comunidades, ora refém do tráfico, ora refém da milícia. Agora eu estou trazendo para os dias de hoje. Bom, o problema, gente, é que a sociedade brasileira ela continuou com essa concepção, né? Toda a organização da sociedade, todas as instituições da nossa sociedade, desde a família, né, até a escola, a igreja, assim, todos, o próprio poder, né, o próprio governo, executivo, legislativo, se pautavam por essa concepção. Tanto que não haviam negros em lugares de poder. E não deveria haver. Era para ser no lugar de serviçais mesmo. Mas o Brasil sofisticou um pouquinho mais. O Brasil é tão ímpar, né? Tem um poeta, eu acho que foi Vinícius de Moraes, que disse que o Brasil
Não é para qualquer um entender, é difícil de ser explicado, né? Entender o Brasil não é para qualquer um, essa sociedade brasileira. Porque, além de prevalecer no imaginário dos brasileiros a ideia de que indígenas, africanos e qualquer outra etnia que não fosse de origem europeia estavam dentro de uma hierarquia social que deveriam estar abaixo, deveriam estar na base da sociedade, fez vamos dizer assim, além de dificultar essa inserção do mundo do trabalhador no mundo do trabalho, do homem negro no mundo do trabalho, nós estamos formando uma classe trabalhadora. A classe trabalhadora que fez greves em 1910, 20, a maioria eram de imigrantes que vinham da Europa, que vinham com a luta sindical já na cabeça, muitos movimentos anarquistas, e vinham com essas concepções. Este lugar não foi dado para o negro brasileiro, né? De entrar, nem entrar na classe operária, nem ser classe operária. Mas o Brasil sofisticou ainda mais a sua tentativa de combater, vamos dizer, a expressão da identidade dos negros, né? Ou seja, era proibido capoeira nas ruas ou em qualquer outro lugar, era casa de prisão, né? Templos, enfim, de umbanda, de candomblé, eram proibidas, as religiões de matriz africana eram proibidas, né, de existir. A polícia vinha, a pessoa se queixava, estão fazendo barulho, aí uma roda, aí estão chamando, sei lá, que santo, porque havia uma demonização das religiões de matriz africana, né, como se ou você é católico ou talvez evangélico, mas o resto não. O resto é para pagar. E aí vinham, demoliam, queimavam, etc. Aliás, essa prática, gente, só que dando um exemplo atual, essa prática ainda continua esporadicamente. Eu estou lembrando agora do caso do bandido que virou, do assassino, que estava conectado a outras pessoas, Lázaro, né? Que virou quase uma série policial na mídia brasileira. Eu não entendo algumas coisas que acontecem, o destaque que se dá, quando tantas coisas acontecem, mas esse homem, ele foi acusado de estar com proteção de centros de umbanda, né, de ele estar se valendo, de amigos. Houve invasão desses locais, né? A polícia agora, ela invadiu, ela sem mandato, nada disso existe, né? Vasculhou, fez, aconteceu, coisas que a polícia não faria, não entra na igreja para fazer isso. Se alguém diz que a igreja apoiou determinadas pessoas, né, que estão sendo procurados. Mesmo na ditadura militar, quando a igreja acolheu as pessoas que estavam protestando, jamais a polícia entrou dentro da igreja. Ou não entra também em templos protestantes, em templos, né, protestantes. Eu só estou dando trazendo para a atualidade algo que permanece. Ou seja, e outras estratégias de invisibilidade, o Brasil é ótimo nisso, né? O racismo, a democracia racial, a ideia da democracia racial, com uma grande divulgação do livro de Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala. Nossa, aqui todos viviam em plena harmonia, negros, índios, brancos e tantas etnias quantas quisessem vir para cá. Inclusive, né, eu sei de histórias de pessoas africanas de outros países que queriam, a meta era vir para o Brasil, porque aqui era uma beleza de se viver, aqui não havia discriminação racial, né? Enfim, mito, né? O mito da democracia racial também foi um problema, embora esse mito ele estivesse vamos dizer, aconteceu na mesma época que houve também uma teoria higienista, né? Uma teoria da eugenia, né? Da supremacia branca, e que também São Paulo é o top em tudo, né? As associações não é uma ironia não, tá, gente? Eu sou daqui. Eu não sou não, mas eu vivo aqui há quase 50 anos. Tinha associações eugenistas, né? Que pregavam realmente todo o apartamento, o afastamento, né? Todo o contato que não poderia existir entre brancos e negros. Ou seja, eu só queria reafirmar que sucessivos governos do Brasil, desde a independência
de 1822, passando pela Primeira República, passando pela Segunda República, passando por Getúlio Vargas, por Jânio Quadros, João Goulart, passando pela ditadura militar, foi muito mais difícil as pessoas que queriam falar de racismo, falar. Muitas foram presas, muitas foram exiladas, né, como boa parte, como muita gente, boa parte não, como muita gente dos brasileiros que contestavam, mas esses estados, esses governos do Estado brasileiro nunca se responsabilizaram pelo flagelo que foi a escravidão no Brasil, pelos resultados disso, né? É isso. Então, o que temos hoje, eu vou até falar algum dado do que temos hoje. Gente, eu tenho tempo ainda? Estou dentro do meu tempo, Márcia? Falta quanto? Bom, eu vou ser mais rápida. Então, um marco para desmistificação Dá para você falar mais uns 15 minutinhos, Ana. Tá. Então você pode correr. Ou menos, 10, para a gente poder conversar um pouco, né? O marco para a desmistificação da teoria da igualdade racial foi a Constituição de 88, que tipifica o racismo como crime que pune, né? Ou seja, existe o racismo. Que beleza! Só se pune o que existe de fato. E isso, a Constituição foi uma luta, né, gente? Enfim, foram tendências diferentes que se colocavam. E, a partir daí, foram introduzidas uma série de legislações que tentaram compensar, principalmente os governos depois do ano 2000, enfim, as cotas sociais raciais nas escolas, a educação foi um foco, né? A lei que diz da importância, que obriga o ensino da cultura africana e indígena nas escolas, a partir do ensino médio. Enfim, é uma legislação que fala de cotas em concursos públicos, tenta-se medidas reparadoras, né? Enfim, o movimento, rapidamente, o movimento negro, ele sempre esteve presente, desde o Zumbi dos Palmares, passando pelas várias revoltas, não foi uma coisa calada, ela foi invisibilizada, esses movimentos de abolição, grandes expressões como Luiz Gama, enfim, José do Patrocínio, Rebouças, pensadores, pessoas advogados que lutaram pela causa abolicionista. E aí o que temos hoje, gente? Qual a situação hoje dos descendentes de africanos? Nós temos, os dados do IBGE mostram o flagelo que foi o sequestro de pessoas da África e a colocação dessas pessoas na condição de seres não humanos, de onde tirou-se a sua própria humanidade. O IBGE fala de pessoas pretas e pardas, a classificação do IBGE é para dizer que são pessoas descendentes de africanos, são 55% dos brasileiros, isso foi dados de 2018, e, enfim, uma quantidade muito pequena desses 55 estão, 22% estão no mundo do trabalho, estão empregados, né? Então, há uma disparidade entre quem está trabalhando e quem não está trabalhando. A grande maioria de quem não está trabalhando ou que trabalha em serviços menos remunerados são negros e pardos, tá? Com pretos e pardos colocados pelo IBGE. O rendimento médio mensal de uma pessoa branca, negra, é de 1.608. O rendimento médio de uma pessoa branca é de 2.796. São dados, né, que mostram uma realidade que é resultado do nosso processo brasileiro. A escolarização também vai por aí, a violência contra os jovens, 77% dos jovens mortos são negros ou pardos, hoje no Brasil. A violência contra as mulheres também está uma distinção muito grande, ela reduziu muito. As mulheres brancas reduziu para 9,8%, as mulheres negras aumentou para 54,5%. São dados, gente, que eu tirei de fontes seguras. Enfim, pulando aqui alguma coisinha. Enfim, ou seja, a população afrodescendente, descendentes escravizados, é a população que ganha pouco, que mora mal, que está propensa a maior possibilidade de violência, que não tem uma representatividade, é muito pequena, na medida em que os cargos, pode procurar, os cargos de gerência são ocupados por brancos, uma minoria é ocupada por negros, e a representatividade, tanto do trabalho, como no governo, na política, é muito baixa. Isso é o que, aí eu recorro a Silvio de Almeida para falar do racismo estrutural, né? E ele disse o seguinte, gente, que falar em desigualdade social no Brasil
também falar de desigualdade racial. Não dá para você falar de desigualdade social sem entender a desigualdade racial, sem entender o racismo que é estrutural, porque ele está em todas as instituições e está no imaginário da população brasileira, embora esse imaginário diz para si mesmo que não é racista, é um país, ninguém é racista, né? Não, todos são contra racismo, mas tem coisa aí, né? Então, a luta pela construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, passa pela luta do racismo, contra o racismo estrutural, na fala de Silvio de Almeida, que é um filósofo, que, enfim, todo mundo conhece, ele escreveu o livro Racismo Estrutural, que eu também recomendo, que é uma belíssima leitura, muito esclarecedor, muito detalhista, né? Ou seja, o que ele defende é que o racismo não é uma patologia individual, não é porque o cidadão é ruim da cabeça, ele é mau, ele vai lá e discrimina, ou porque aquele grupo, né, não gosta de negro. Ele não gosta, pode ser que ele não goste mesmo, mas está nas todas as instituições, perpassa por todas as instituições brasileiras. E o que precisa mudar é isso, né? A própria pandemia, não vou citar dados, porque senão ia ser muito moroso essa conversa aqui, ela escancarou a situação da população negra e pobre, na verdade, uma diferença grande entre os mortos, né? Muito menos pessoas morreram brancas e muito mais pessoas morreram negras e pardas, naturalmente, porque tinham baixa renda, porque tinham que entrar nos ônibus, porque tinham que se acumular, se amontoar nas comunidades, enfim, em péssimas condições de higiene, profissionais da linha de frente também, mulheres, né, em grande maioria, negras, excluindo médicos, eu estou falando de profissionais subalternos, né? Médicos, a maioria são brancos. Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, são esses que também pegaram Covid e que correram mais risco de morrer. Como é que isso pode ser combatido e revertido? Só para fechar, mas só para encerrar. Como é que a gente pode resolver isso, né? É uma coisa bastante complexa. O Estado brasileiro, aí algumas colocações que eu vou fazer, ele precisa olhar para o Brasil, para a sua história, recontar essa história, se responsabilizar pela sua rota de desenvolvimento que produziu poucos ricos e muitos pobres, e esses muitos pobres são descendentes de população, a maioria são descendentes de africanos, são afrodescendentes, e simples assim, quando o Estado reduz a política de saúde, quando o Estado quer mexer com o SUS, ele está mexendo com a possibilidade dessa população que está na miséria acessar uma condição digna de vida, e ela não tem dinheiro para pagar plano de saúde, a grande maioria da população afrodescendente. A mesma coisa com a educação, a mesma coisa com a habitação, enfim, a questão, o problema também do racismo é isso, a população, a sociedade brasileira, ela naturaliza a violência contra a população negra, senão já estaria nas ruas protestando. O grau de consciência a respeito disso é muito pequeno, e aí não é uma questão individual, mas é uma questão estrutural. O branco também naturaliza a sua condição de privilegiado, é uma situação de privilégio, né, na estrutura social da sociedade brasileira, e é isso, né? Uma frase de Angela Davis que diz que não basta ser racista, é preciso ser antirracista, ela é verdadeira, porque eu falar, não, eu não sou racista, isso não é suficiente no Brasil hoje. Não é suficiente pelo grau de comprometimento das estruturas que estão postas aí. A luta passa por uma dimensão estrutural mesmo. Eu também quero citar uma reflexão aqui no final, de Grada Quilomba, que é uma pensadora, uma psicóloga, ela vai mais na linha da análise, né, da psicanalítica, ela é autora de Memórias da Plantação, um livro muito bom que eu recomendo também, que ela fala do colonialismo, né, que ela fala isso, a história do colonialismo na humanidade posta, né, dos países europeus, do eurocentrismo, para o conjunto das regiões do mundo, é uma coisa bastante, para reverter isso precisa muito. Então, ela coloca quatro fases, que eu não sei se aplica só no plano, né, do individual, se a gente aplica, também pode trazer isso para essa reflexão de Silvia Fernandes, que ela fala da negação. O primeiro problema é a negação, é preciso parar de negar a existência do racismo. Primeira coisa para tentar resolver essa questão. Admitir
que já foi ou que é racista, né, nas suas relações sociais, de forma consciente ou inconsciente, gente, é inconsciente, tá? Não estou, assim, falando negros contra brancos, não é isso. Eu mesma fui mandada entrar pela porta dos fundos, provavelmente vocês não foram em nenhum momento, é por ali, é pela entrada de serviço que você vai. Vocês estão amiga da entrada de serviço. Eu vou pagar um aluguel, é para empregada doméstica? Já pegamos. Assim, coisa assim, você vai comprar, te olham de jeito estranho, tem uma pessoa atrás de você, atende a pessoa e não te vendo, não te vê. Eu já falei, olha, eu não sou invisível, estava na frente. Né? Se quer criar caso, cria. Eu crio alguns casinhos, mas não muitos. Mas é isso, gente. Ela fala dessas 4 fases. Primeiro, admitir a existência do racismo, admitir que é racista, né? Mesmo inconscientemente, se envergonhar disso, e só se envergonhando disso que você parte para a reparação. Não sei se a gente pode pensar, é uma dimensão mais subjetiva, não sei se a gente pode trazer isso para o Estado, mas é uma responsabilidade muito geral. E eu acabo com uma frase, né, com um poema, uma frase também da Grada Quilomba, quando ela diz o seguinte: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada. É uma ferida que dói sempre, por vezes infecta, e outras vezes sangra. Eu encerro com essa frase, gente. Espero ter contribuído para a gente começar aí um debate sobre o racismo no Brasil. Obrigada. Ana, querida, foi muito, muito bom. E essa sua fala, que vai trazendo a história do negro e a perseguição ao negro depois da libertação, né, é muito interessante, porque, assim, fecham-se todas as portas. Né? Fecham-se. Além de ter ser trazido como escravo, ter vivido como escravo, quando ele é solto, né, no mundo, todas as portas vão se fechando o tempo todo. Né? Então, foi muito... Para mim, foi brilhante essa tua contribuição. Mais uma vez, muito obrigada, foi muito legal. E aí, Sandra, eu nem todo o seu tempo. Já tem várias coisas aí. Né? O João Regis Conde já levantou a mão. Pode falar, João. Oi, Ana, que legal a tua palestra. Parabéns. Boa noite. Eu sou racista. Tem que passar pelo processo aí. Deixa eu te falar, tu esqueceu de citar que uma das grandes riquezas da época do colonialismo foi as pessoas que faziam o tráfico escravo. Muitos enriqueceram e continuam ricos. Eu falei no começo, rapidamente, que a colônia portuguesa ela lucrava muito, porque os traficantes de escravos eles pagavam taxas muito altas para o Estado. Dizem que até os donos de usina de açúcar não ganhavam tanto quanto essas pessoas. Outra coisa, Ana, você que é mais inteirada do assunto, muito mais do que eu, claro, qual a diferença? Assim, a gente percebe uma evidente diferença entre o negro norte-americano, em termos de luta, e o negro brasileiro. É verdade ou é impressão de um racista? Tem mais alguma coisa, alguma pergunta parecida? Eu vou respondendo uma a uma. Pode responder. Então, enquanto... a forma como aconteceu a escravização nos Estados Unidos é como eu disse, foram 400 mil pessoas que foram levadas para lá, para que foram quase 5 milhões de pessoas, começar por aí. Houve a discriminação da mesma forma, né? A mesma compreensão de que haviam seres humanos civilizados e seres humanos selvagens prevaleceu, né? O termo boçal, né? Estou lembrando agora da escravização brasileira. Boçal era o que vinha da África e que não sabia falar a língua portuguesa, então ele era tido como boçal. Pior ainda, mais maltratado, porque não entendia o que estava sendo dito, é claro que não entendia. Mas nos Estados Unidos, o movimento dos direitos civis, né, que foi da década de 60, foi um diferencial, da explicitação do racismo norte-americano. É um racismo muito mais forte do ponto de vista, mais forte, não sei se dá para falar de mais forte, mas a exclusão da população negra, né,
norte-americana foi pesada, né? A primeira, um grande ato, né? Esqueci o nome da pessoa, de uma mulher que não deu lugar no ônibus para homem branco, porque sentavam homens brancos, mulheres brancas, negros não. E ela não quis dar o lugar, né, dela, e aí começou uma briga, e assim foi o estopim, né? Para as várias manifestações, uma moça que insistiu em estudar numa escola, já que a lei dizia que podia estudar, e ela foi, nossa, desprezada, assim, eu não sei como ela conseguiu estudar e chegar até onde ela chegou. Hoje eu vi de manhã uma fala de um rapaz que sofreu discriminação, um vereador, não sei se vocês souberam, no Paraná. O Paraná, quando você fala de minorias, 18% da população é descendente de africanos no Paraná. O resto são brancos. O negro é olhado com muita diferença. Aqui em Santa Catarina também, a mesma coisa. Mesma coisa, então, o movimento civil, inclusive, dos Estados Unidos, ele inspirou os movimentos brasileiros, né? Os movimentos negros brasileiros. Abdias do Nascimento já vinha um pouco antes, mas Lélia Gonzalez e outros lutadores, né? Outros coletivos, né? Se inspiraram nessa luta, tanto que eles conseguiram agora, na história do George Floyd, não é pouca coisa, não, porque existe uma supremacia branca escancarada nos Estados Unidos, escancarado. É bom saber quem é meu inimigo, contra quem eu estou lutando. O problema do Brasil é que não escancara, não admite que ele é. Então, parece que são os loucos, os negros, que querem criar confusão, querem jogar brancos contra negros, estão falando que existe racismo no Brasil. Eu acho que a diferença é essa. Nós nos inspiramos muito em Angela Davis, né? e Malcolm X, enfim, vários outros, Martin Luther King, né? E tiveram um fim triste, foram assassinados, né? Isso dói muito, é uma dor, né? Uma dor saber que é isso, o colonialismo fez isso no mundo, né? Não sei se responde essa pergunta, João. A gente tem aqui alguns comentários, viu, Ana? Simone, ela comenta assim, por mais que tentemos nos colocar no lugar de um negro, acredito que não seremos capazes, revoltante tanta discriminação. A Maria Alice comenta que o movimento negro no Brasil é muito atuante, e o problema é que, infelizmente, luta e resiste só, né? Eu fiz uma pergunta aqui mais para cima, da seguinte: o que leva um negro, quando chega no poder, ou determinada situação, o que leva um negro a renegar e também a minimizar a questão do racismo? A gente tem aí o exemplo daquela pessoa que assumiu a Fundação Palmares e fez o que fez, e todo mundo sabe, não é novidade, né? Não é nem todo mundo sabe o posicionamento daquele ser, né? E eu vejo isso, Ana, eu morei em Salvador 4 anos, em Salvador tem a maioria da população negra, o oposto do sul do país, né? Lá Sim, a revolta dos maletos foi 60%, lá. 70% Foi lá. da população lá é negra. Mas existe dentro daquela cultura uma certa submissão por parte dos negros. Eu queria que, se você me explicasse, se você puder, tiver alguma coisa a comentar, o que significa essa submissão dos negros no Brasil? É ainda esses resquícios da questão da escravização, de se sentirem inferiores mesmo? Isso foi incultado, né, nessas gerações futuras, que eles são inferiores, porque o que eu vejo ou tem um negro que chega no poder e acha que ele é branco, né? Ele é branco, então isso aí é mimimi, né? E tem a grande maioria de negros que aceita que eles são inferiores, né? Então, se você puder comentar. Sim, eu concordo com você nesse sentido, porque essa, vamos dizer, essa concepção de que existe uma raça superior e raças inferiores, ela não atingiu só o branco, ela atingiu toda a população, toda a sociedade brasileira, inclusive os negros, né? Na minha juventude, eu não estava falando nesse tom, a Tânia me conhece há muito tempo, né? Eu não estava problematizando a questão racial como eu problematizo hoje. Quer dizer, o grau de consciência que você pode vir a adquirir, né, e ver o que está acontecendo. Tem gente que sofreu muita discriminação racial e não fala, não quer ver, porque quer se sentir igual ao branco.
né? Quer embranquecer, nada contra quem alisa o cabelo, eu já alisei muito tempo na minha vida, mas ele quer alisar, ele quer parecer com o que o cabelo... Essa não é uma questão, é controversa essa, mas, de qualquer forma, eu penso que é isso. A pessoa chega num lugar de poder, é o lugar onde estão a maioria dos brancos, e ele quer ser igual a esses brancos, porque esse pensamento, né, de superioridade racial atingiu a todos nós, atingiu aos negros, atingiu a minha família. Eu penso isso, eu tenho 8 irmãos, gente, não acreditem. Eu tive que convencer um irmão meu, e falei, você é descendente de africano, de escravo. Ele falou, eu? Eu não. Eu, hein? Como se fosse uma pecha, como se fosse uma nódoa que ele precisasse se livrar. Louco, né? É muito louco. Eu acho que passa, por isso que eu digo, são ações do Estado, é o reconhecimento de que nós somos uma sociedade racista, ser humilhado e achar que tudo bem, né? Ser humilhado e não se sentir humilhado, não querer se sentir humilhado é muito complicado. Por outro lado, fazer um enfrentamento muito duro pode causar morte, como causou a morte da Marielle, né? E de tantas outras pessoas que disseram, não, eu não aceito, né? Esse vereador aqui em Florianópolis, no Paraná, ele quase morreu, né? Assim, ele apanhou, ele sofreu muita humilhação, e não sabiam que ele era advogado, e nem vereador, quando falaram, ele falou, sou advogado, mostrou uma carteirinha, o policial falou, essa carteirinha é falsa, você roubou. E aí, pau nele, enfia dentro do camburão. É uma loucura não admitir isso. Eu acho que as instituições, família, inclusive, é atingida, passa por aí também a discriminação, vamos dizer assim, essa ideia de que é uma raça inferior, não o orgulho das suas tradições. Até porque houve todo um processo de apagamento, né, de suas tradições, apagamento de sua identidade, da sua religiosidade, sempre foi a menor, sempre foi pior, criminalizada, e é difícil, né, geração após geração, isso acontecer. E você ficar olhando para aquilo, dependendo da sua estrutura emocional, pode ser uma coisa muito ruim, que você... olhando e vendo que é assim, você pode entrar no estado de depressão, você pode entrar no estado vamos dizer, de amortecimento que não te permite fazer mais nada, né? E é isso. A referência do branco civilizado permanece dentro da sociedade brasileira. Eu tenho irmãos, não só esse, não, tem outros também. Fala louca, tá aí gritando, você faz muita confusão. Não faço muita confusão, só quero que as coisas cheguem num patamar que é mais correto, é mais justo, mais civilizado. Eu acho que o Brasil está a quilômetros de distância desse patamar civilizatório. Vai ser uma questão de gerações, são muitas lutas e precisa de governos muito diferentes do que nós temos e que, na verdade, vai na direção oposta, né? E eu não queria politizar essa coisa, mas assim, por que a população brasileira elegeu uma pessoa que se disse de antemão racista? Né? Que se disse de antemão que não gostava de homossexuais, enfim, de que disse que os filhos dele são bem educados, por isso não casariam com negros, não teria esse problema. Alguma coisa que bateu, as pessoas ouviram. E gostaram. Gostaram, eu acho. Todas as mazelas saíram de baixo, né? Então, há uma população que precisa olhar para si mesma, precisa se rever, negros e brancos. E por isso que eu acho que todo o movimento negro ele precisa ser apoiado, é preciso reverter isso. E eu penso que hoje o que a gente vive pode ser até uma forma de... Vive assim, em termos de dificuldades de lutar contra, por exemplo, um presidente da Fundação Palmares. Aliás, o movimento negro está tentando tirá-lo de qualquer forma, está tentando... Existe uma movimentação nesse sentido, queixa junto ao Ministério Público, de uma hora ou outra ele sai, vai ter que sair. Ele é totalmente incompatível, mas ele é este negro. Elas não sei nem o que é ele, né? Só um parênteses, ele tem uma história familiar em que o pai é um militante, o pai é um professor, o irmão, são todas pessoas da luta antirracista. A conversa dele é pessoal. Eu cheguei a essa conclusão. Ele está lutando contra o lado da família dele, que ele não conseguiu, ao qual ele não conseguiu aderir, pensamentos aos quais ele não conseguiu aderir, ele é um fantoche colocado naquele lugar, perfeitamente, coube perfeitamente como o governo brasileiro hoje quer.
né? Mas ele precisa sair, há de sair. Eu já assinei tanto abaixo-assinado que eu nem tenho mais. Ele não tem nem os requisitos básicos para representar nada disso, né? Ana, só para a gente encerrar, o Eduardo Valério pediu para fazer uma pergunta, tá? Depois a gente vai e faz considerações finais, tá bom? Eduardo, pode falar. Sandra, espera só um pouquinho. Antes, depois que o Eduardo falar, eu não sei o que o Ricardo quer fazer. Ricardo, não sei se você viu o que eu escrevi ali. O Ricardo fez comentários excelentes. Só que, como vendo o chat, eu não estou conseguindo ver. Veio tudo para mim, Ricardo. Agora tá. O Ricardo fez comentários que tá só para você, então, porque aqui não tá para todo mundo. Então, isso que eu estou falando, e falou coisas muito legais. Eu acho que, Ricardo, depois você pega a palavra e lê os comentários que você fez, porque estão muito bons. O Eduardo Valério primeiro. O Eduardo vai falar, então depois o Ricardo fala. Depois. Mas se o tempo estiver escasso, Sandra e Márcia, eu abro mão para o Ricardo, que simplesmente tem muitas coisas muito mais úteis do que eu para falar. Imagina, por favor. Eduardo, dá tempo dos dois. Então, muito rapidamente, queria cumprimentar a Ana Lúcia pela exposição, pela palestra. Obrigada. Eu queria te dizer, Ana Lúcia, uma coisa que eu acho muito importante. Eu também estudo um pouquinho de racismo, e muitas vezes os movimentos negros dizem que não se deve dar um caráter histórico ao racismo como herança histórica, e sim como um problema social. O que eu acho um absurdo, e de certa forma não vejo nenhuma contradição, muito pelo contrário, eu acho que o gravíssimo problema social que se vive no Brasil, chamado racismo, é a herança histórica desse passeio histórico que você fez aqui conosco, muito bem e muito rapidamente, mas muito, muito profundo. Então, acho que a sua abordagem histórica ela é fundamental para nós entendermos o racismo. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, diferentemente dos Estados Unidos, acho que isso ajuda também na questão formulada pelo João Regis, diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil nunca houve uma legislação estabelecendo o racismo como legal. Aqui o racismo sempre foi o tal do cordial, sempre se negou na legislação a existência do racismo. Isso né? é diferencial. E ele, portanto, ele ficava sempre muito mais no cotidiano da sociedade do que numa legislação. E nos Estados Unidos, não, lá era lei. Né? O banco dos negros, os bancos dos brancos, o banheiro dos brancos, o banheiro dos negros. E por isso, na África do Sul, né? Isso, e talvez isso um pouco explique essa diferença que o João Regis perguntou no início dos movimentos. Aqui os movimentos negros tiveram que se reinventar a partir de uma negação oficial. Não existe racismo, aqui nós somos um cadinho de raças, a partir do Estado Novo, aquela coisa de que nós somos uma sociedade harmônica, que brancos e negros vivem, como você falou, como fosse um paraíso. Bem, a minha pergunta é o seguinte, de 88 para cá, ou da reconstrução democrática depois da ditadura para cá, houve um grande avanço, tanto na legislação como em decisões jurisprudenciais. Né? O Estatuto da Igualdade Racial, a criminalização do racismo pela Lei K.O., as cotas nos concursos públicos, as cotas nas universidades, e por aí nós vamos avançando, e as coisas estão indo aos poucos, mas à base de muito conflito, exatamente porque não se abre mão de privilégios, a menos que se tenha consciência e convicção disso. E aí minha pergunta é a seguinte, e agora? Nós vamos continuar avançando esse processo, porque ele é irreversível. E chegará um momento em que essas pessoas que são capazes de eleger um presidente da República que se coloca claramente como racista, homofóbico, misógino, etc., vão dizer, mas espera um pouquinho, eu não quero abrir mão dos meus privilégios. Como é que nós vamos chegar como é que será esse processo na sua avaliação, como estudiosa, como profissional e como acadêmica, a respeito do continuar do movimento antirracista e o seu enfrentamento com um percentual incerto da população brasileira de brancos privilegiados que não estará disposto a esse percentual a abrir mão dos seus privilégios? Eu penso que nós temos hoje mecanismos legais suficientes para penalizar essas pessoas. Mas eu penso também que a luta antirracista... Mas o judiciário é branco. Totalmente. Neste momento, já teve um que era negro, totalmente. Este é um problema, aliás, o sistema judiciário, enfim, que aí vem pelas polícias, elas matam e se protegem numa corporação racista. Fato, é fato. Mas a gente não tem... Eu acho que a luta antirracista é fundamental, tanto por parte dos negros, dos afrodescendentes, quanto
por parte do conjunto da sociedade. E esse trabalho de discussão com a população que é descendente de africanos é um trabalho que tem que acontecer sempre. A gente tinha um projeto que parou com a pandemia, de ir das periferias, de trabalhar com famílias que têm muitos avós, muitas senhoras, e que a gente pudesse começar a resgatar o passado, as coisas que aconteceram, e o orgulho de ser quem é. Então, vai passar também por um olhar que precisa ser diferente da própria população negra, e para que a gente possa ter muito mais força para penalizar, né? E as instituições, elas precisam deixar de ser. O racismo é institucional, como diz o Silvio Fernandes, tanto que o rapaz que foi, os processos longos, demoram anos para penalizar quem cometeu violência contra as pessoas negras, não dá para provar que foi esta a razão, né? Então, eu penso que é muita luta, mas eu penso que a gente está neste momento, a gente está no refluxo, porque estamos com este governo que tenta apagar as várias conquistas que foram instituídas pelos governos anteriores. Todas essas leis que você falou, elas são fundamentais, mas são muito mais do que isso, né? Precisa treinar, a polícia militar precisa ter outro treinamento, muita coisa, a capacitação das pessoas para olhar, para enxergar o racismo é muito importante. A não naturalização da violência, né, é muito importante, né? Quando você vai no shopping, né, se você for negro, tem sobrinhos, né, os caras seguem eles, né? Então, este olhar que é geral, é institucional, isso que precisa mudar. Isso o Estado brasileiro precisa assumir para si. E quem quiser, eu fico pensando, ser insistentemente uma pessoa do poder branco, ela assuma como tal, né? E ela que arque com as penas da lei. Mas hoje ela não arca com as penas da lei como deveria, porque o Estado brasileiro é um Estado institucionalmente racista. Eu penso isso. Acho que a gente tem uma luz no fim do túnel, só se for a partir do ano que vem. A gente precisa dar visibilidade à luta antirracista hoje, neste momento, justamente nesse momento de refluxo, para, vamos dizer, acumular forças, né? Acumular forças para, outra vez, pegar as nossas bandeiras de igualdade social e racial e tocar para frente. Agora, eu não tenho ilusões com gente, com supremacistas brancos, não. Para eles, cadeia, eu penso isso. Muito bom, obrigado. E fiquemos atentos, porque o ano que vem é o ano de revisão das cotas. Exatamente. É preciso muita luta, porque vai ser colocado isso, vai ser referendado, e muita gente é contra as cotas, inclusive parte da população negra. Isso é uma coisa muito maluca, né? Mas as cotas, elas eram passadas. Pela primeira luta da UNB, né, onde estudantes, né, filhos de brancos e brancos contestaram, né, ter negros entrando na frente, né, deles, né, aquela primeira batalha judicial que foi muito importante e que teve uma peça maravilhosa do Lewandowski, que foi muito firme, que foi muito bom. Ele chegou a citar a lei do tráfico de escravos, que de 1831 até 1850, continuou entrando gente e pessoas que não eram mais escravas, porque a lei dizia que não era mais, e foram escravizados. Então, ele pegou esse bloco, esse grupo, né, que não é um contingente pequeno, quer dizer, vem uma ilegalidade muito anterior ao momento de hoje, que é necessário reparar. Quer dizer, embora sejam juízes brancos, né? E eu não sou racista, tá, gente? Eu sou apenas defensora, assim, enfim, dos movimentos negros, eu sou defensora de todos os direitos, da igualdade de direitos entre todos. Então, eu penso que é isso, nós temos pares nessa luta, também brancos, embora muitos equivocados, né? A questão do reconhecimento de que eu sou racista é difícil, mas ela é absolutamente necessária, né? Acho que quem não reconhecer não tem jeito. Mas segurar o que nós temos hoje é fundamental.
segurar toda a legislação que protege, toda a legislação que dá conta de fazer com que a gente lute contra todas as situações de discriminação, isso é o mínimo que se pode fazer, é o mínimo que nós podemos fazer. Eu me sinto assim nessa obrigação, porque por incrível que pareça, eu me sinto privilegiada, louco, né? Porque eu tenho universitário, quantos professores haviam na universidade que nós trabalhávamos? Negro, Tânia, você me diga, né? Existiam eu, mais 2. Na sala dos professores, eu contava 3, porque eu contava, né? 30, 40 professores. A USP, até pouco tempo atrás, tinha 5 professores negros, a USP inteira. Olha só. Inacreditável. O que significa isso, né? Isso é um privilégio branco, que é preciso reconhecer e que é preciso entender que as cotas são absolutamente necessárias. Tá? Obrigado, ótimo. Isso, gente. Não sei se eu respondi, mas eu também não tenho respostas prontas, eu estou pensando, né? Escrevendo coisas. Trocando ideia em cima do seu conhecimento, né? Ricardo, pode comentar. Bem breve, acho importante, Ana, toda a sua fala, você trouxe um esclarecimento bastante interessante, você até aprofundou as questões, então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né? Eu que agradeço, gente. Aqui com a gente, é uma noite de grande aprendizado para todos nós. Particularmente... Vou dar uma informação para a Ana, Ricardo? Sim. O Ricardo, Ana, é o nosso diretor de estudos do centro. Olha, eu acabei não me apresentando. Então, Ana, achei muito interessante você falar do colonialismo, né? A gente vê dentro do processo colonial e até mesmo neocolonial, a partir na sequência do século XX, que grandes nações ditas civilizadas encaravam outros povos como não pessoa. Não apenas negros, né? A Inglaterra, ela tinha a Índia como sob o seu domínio. Veja só, a Índia sob o domínio inglês, né? A China, por sua vez, também. Então, eu acho que essa sua colocação, ela mostra para nós que realmente a realidade do mundo, a realidade da história, não é uma realidade rósea, né? Ou uma realidade doce, né? Existem muitos conflitos entre os seres humanos que ainda precisam ser equacionados se a gente quer um mundo melhor. Né? Então, era só isso que eu queria dizer. E eu queria, em um outro momento, que você falasse um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares, a relevância do movimento negro. Oh, meu Deus, eu estou numa coletânea que fala de zumbi, né? Coletânea não, antologia, né? Fala de heróis negros. Eu tenho lido, tenho estudado, mas a oportunidade que eu tiver, eu falo. Gente, eu quero dizer, não sei se eu faço, se vai ter mais perguntas ou se eu faço considerações finais. Pode fazer, Ana, as suas considerações finais, tá? Na verdade, eu quero agradecer pela possibilidade de fazer essa discussão, porque eu acho que não é só vocês que têm que agradecer, isso é uma troca, isso é uma partilha, e nós temos obrigação, eu acho que as pessoas descendentes de africanos que têm a compreensão do que aconteceu com a história do Brasil, precisa compartilhar isso com o conjunto da sociedade, com o maior número de pessoas possível, por isso que eu agradeço de poder estar aqui, de poder estar falando, gente, com vocês. Eu realmente agradeço. Nós agradecemos, Ana, muito obrigada, viu? A gente é muito importante a sua fala, a sua participação, muito obrigada, tá? A gente hoje, gente, como a gente estendeu, né, e por motivos, além do tema que ser muito instigante, a gente podia ficar aqui conversando, teria muito mais coisa para a gente conversar, né? Nós não vamos passar a nossa finalização, depois se alguém quiser ficar, depois a gente encerrar, nesse momento, a Cileia que pediu para fazer uma fala. Cileia, você quer fazer essa fala agora? Está fechado o seu som, Cileia. Ô, Ana, a gente costuma, depois que termina, quando a gente consegue explorar um pouco mais o orador, a gente continua. A gente continua a conversa, né? Pode falar, Cileia. Então, eu quero avisar que a nossa reforma lá da AJA ficou pronta. Então, eu quero agradecer a todos que
direto ou indiretamente, nos ajudaram, e principalmente com a nota fiscal, que isso aí é muito bom. Então, quem quiser continuar ajudando, estamos aí, tá bom? Mas muito obrigado pela ajuda que foi, tá? Ficou Obrigada, super Cileia. boa, Cileia. Gente, a hora que vocês disserem acabou, eu saio. Mas, de qualquer forma, eu quero também cumprimentar esse centro espírita, que eu não conhecia, né? Com essas posições e com essas discussões tão bonitas, né? Tão atuais. Isso, Realmente nós uma temos nosso surpresa canal boa. no canal YouTube, Ana, que tem todas as nossas palestras aí, você vai ver pelos temas, né, das palestras, desde o início da pandemia, aí no começo de 2020, a gente vem abordando vários temas interessantes, e depois, se você quiser, você procura lá, o canal YouTube do Que bom. SEAC, tá? Vou Eu posso procurar, te sim. indicar, a Márcia te passa também o link, se você quiser, tá bom? Uhum. Gente, nós vamos, nesse Tá momento, ótimo. nos despedir aqui dos amigos do Facebook, tá? E para depois a gente poder continuar o nosso encerramento. Gente, tchau, até semana que vem, nós vamos falar aí sobre a questão da diversidade de sexo e de gênero, tá bom? Boa noite, Obrigada a Face. todas. Obrigada. Por enquanto, Estiveram Ana aqui. fica aí, boa noite. Só para o Facebook esse tchau. Tchau. E aí ela já vai encerrar. Eu já saio Isso, também. pronto. E aí eu queria falar para vocês, gente, o seguinte, o que a gente ia passar agora no final é um clipe do Emicida, tá? Eu quero indicar isso para vocês porque é um trabalho que ele fez e tem um documentário que chama Amarelo, né? Passa no Netflix. Sim, E nesse documentário ele colocou dentro do Teatro Municipal de São Paulo, se eu não me engano, não sei se é São Paulo ou se é do Rio. São Paulo. Uma comunidade negra inteira dentro daquele teatro, né? Para pessoas que nunca tiveram acesso à cultura dentro de um teatro municipal que foi feita para brancos, né? Então é muito emocionante esse clipe que a gente ia passar agora no final do Emicida, tá? E aí eu deixo a dica para vocês acessarem lá no YouTube. E eu coloquei também aí no chat uma pequeno clipe também do Nego Max. Eu não sou racista, eu até ia transmitir aqui, mas eu achei ele bem forte, são 4 minutos, e é o diálogo entre um branco e o Nego Max. Muito forte também, mas muito, muito, muito verdadeiro. Então, eu deixo essa indicação também para todos, tá bom? Vamos encerrar a gravação nesse momento, vamos dar o nosso boa noite, depois a gente continua conversando, tá bom? Gente, boa noite, até semana que vem. Obrigada a todos. Todas as energias positivas e muita saúde. Obrigada. Ana, obrigadíssima. Tchau, obrigada aí, obrigada, querida. Boa noite para todos. Tchau. Grata, Ana. Obrigado, Ana Lúcia. Prazer. Obrigada, eu.